Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos novamente ao Conhecendo o Espiritismo. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da obra Transição Planetária. Vamos ver hoje o capítulo 7, que fala do amor como força divina. Neste capítulo, vamos perceber a força do amor, transformando corações no plano espiritual endurecidos e que ainda estavam voltados para o mal. É um capítulo belíssimo e eu mais uma vez convido você para esse estudo e para este aprendizado. Venha comigo então. Vamos lá, meus amigos, então, dar continuidade ao estudo da nossa obra Transição Planetária. E hoje vamos abordar o capítulo 7, justamente abordando o amor como força divina. E vocês vão entender por que esse capítulo tem essa denominação. Porque por conta do amor, uma grande transformação vai se dar perante a espíritos desencarnados que estavam voltados para o mal e que no decorrer desse capítulo a gente vai ver como a força do amor foi capaz de transformá-los e de ajudá-los e auxiliá-los a seguirem no caminho do bem. Prosseguiam na atividade por quase 20 horas ininterruptas. Olha aí o tempo pelo qual a caravana estava trabalhando ininterruptamente. E preparavam-se para o retorno à comunidade espiritual para um breve repouso, que é necessário. De qualquer forma, a gente sabe que quanto mais evoluído é o espírito, menos necessidade de sono, de repouso ele tem. Mas uma coisa é ele não estar dormindo, outra coisa é ele estar, digamos assim, em repouso no sentido de não estar em atividade, num trabalho direto, mas está relaxando a mente, tendo a oportunidade de confraternizar, de aliviar também a mente, os pensamentos, com atividades salutares, embora ele pode ser até que ele não esteja necessariamente dormindo, tá? Nós não sabemos dizer se todas as pessoas, por exemplo, da Colônia Redenção, já precisariam ou não de sono, propriamente dito. Nós não sabemos, porque a gente sabe que nas colônias há uma variação de espírito no que se refere ao seu grau evolutivo. É claro que há um grau mínimo de evolução para que as pessoas possam estar numa determinada colônia, mas não significa que todos tenham exatamente a mesma evolução, o mesmo grau evolutivo. Mas só para a gente saber que quanto mais evoluído é o espírito, menos necessidade de sono e de repouso ele tem. Nesse momento, então, aproximou-se um grupo depois, que eles realmente retornaram à comunidade espiritual para esse breve repouso. Eles depois retornaram para o trabalho. E aí ele diz, nesse momento, aproximou-se um grupo de espíritos agressivos e um deles, que parecia o chefe, interrogou, bradando quem era o responsável pela invasão daquela área. Vejam, quando eles retornaram para o serviço, apareceu um grupo de espíritos agressivos, e um deles se intitulava chefe, como se fosse o chefe daquele bando. E aí ele começou a perguntar quem era o responsável por aquela invasão, por que a área dele, o terreno dele, estava sendo invadido. Dr. White, que era o responsável, aproximou-se sem alarde e explicou que ele era o encarregado de realizar o labor de atendimento àqueles desencarnados em aflição. Explicou a situação e o porquê de lá eles estarem. Aí eu coloquei uma foto, mais ou menos para dar uma ideia de uma gangue, porque era mais ou menos assim que eles se mostravam, que eles se colocavam. Então vejam aí que Dr. White em nenhum momento se perdeu o seu equilíbrio ou, de qualquer forma, permitiu que a presença daqueles espíritos agressivos, de alguma forma, pudessem colocar em risco o trabalho que estava sendo realizado. O que Dr. White fez? Ele elucidou que não houvera acontecido qualquer tipo de invasão, como estava sendo afirmado pela gangue, pelo chefe da gangue, considerando-se que aquela era uma terra de ninguém, desde quando atacada pela tragédia coletiva.
Então ele informou, olha, na realidade aqui não há qualquer invasão, essa terra é uma terra que está de qualquer forma, como ele disse, terra de ninguém, abandonada, principalmente depois da tragédia coletiva, é uma terra que está precisando sim de amparo, de auxílio, mas aqui nós não temos esse perfil de invasores. O arrogante chefe disse que a área pertencia a ele, que ao ser informado por um subalterno sobre as ocorrências da caravana, vinha pessoalmente exigir o abandono das ações não solicitadas. Então vejam, o que aconteceu? Nós já tínhamos visto nos capítulos anteriores que outros espíritos já tinham se aproximado de lá e, por conta do trabalho da caravana, eles foram afastados. Provavelmente um desses, que ele considera como subalterno, retornou e avisou da presença da caravana naquela área. Por isso que ele veio pessoalmente exigir o abandono das ações não solicitadas, porque ele disse que a região pertencia a ele. O médico, Dr. White, respondeu que aí se encontrava atendendo ao apelo dos guias espirituais do país, lá da Indonésia. Olha o tamanho, que eu digo assim, a magnitude do trabalho que estava sendo realizado. Os guias espirituais do país pediram o amparo e o auxílio de várias colônias a nível espiritual para que elas pudessem, dentro das suas possibilidades e limitações, ajudar naquele processo de desencarne. E aqui eu quero ressaltar o seguinte: as pessoas podem, quando lerem essa parte, podem dizer, puxa, mas os países têm guias espirituais? Sim. Assim como as pessoas têm o seu amigo espiritual, as coletividades também têm seus guias espirituais. Então, as cidades, os países e o planeta. Jesus não é considerado o governador do nosso planeta? Então, na realidade, todos os países e todos os povos são assistidos pela espiritualidade. Isso que é maravilhoso a gente perceber o tamanho da misericórdia divina, porque ela não desampara nenhum dos seus filhos, nenhum dos povos, todos estão sob o amparo e a assistência da espiritualidade. Então, os guias espirituais do país pediram auxílio e por isso eles lá se encontravam. Aí ele informa que haviam recorrido à ajuda de todos quanto desejassem, de ambos os planos da vida, claro, porque a tragédia acontece a nível físico e a nível espiritual também, nós já percebemos isso, a fim de serem diminuídas as aflições decorrentes da tragédia coletiva. Então ele estava lá justamente explicando todo esse processo. O chefe da gangue disse que isso não justificava a intervenção nefasta em seus negócios. E informa que desde a época da colonização holandesa, através da Companhia das Índias, lá no século XVI, que se rebelam contra os invasores daquelas terras. Nesse momento, o chefe da gangue vem nos falar que desde essa época, dali em diante, muitas vezes aquela área foi tomada por invasões de outros povos e que desde essa época do século XVI que eles vêm tentando se rebelar contra os invasores e de alguma forma manter o domínio sobre aquelas terras. E aí ele coloca que a morte não interrompeu os ideais libertários, isso o chefe da gangue falando, e que eles continuavam a libertar o povo vítima da intervenção alienígena, pagando qualquer preço. Assim se diz no direito os indonésios de aplicar a justiça aos que desencarnaram. Como desencarnaram ali e como no entendimento dele aquela área pertence a eles, e é uma coisa que eles vêm lutando desde o século XVI, eles tinham sim o direito de aplicar a justiça aos desencarnados daquela área. Então era isso que ele estava colocando para o Dr. White e dizendo, olha, essa área me pertence. E realmente determinando que o Dr. White e a caravana saíssem, fossem embora. Aqui eu botei mais uma vez a foto. Vamos lá. O que faz Dr. White, nobre mentor? O nobre mentor disse compreender a colocação patriótica, mas que as fronteiras ficaram na geografia terrestre, que aquela área era de propriedade divina. Óbvio,
O que ele disse? Toda essa luta, isso no tocante à busca pela geografia, manutenção da geografia terrestre, isso ficou, gente, ali no mundo material, no mundo carnal. Nós estamos agora num outro plano, no plano espiritual. E aqui tudo é propriedade divina. Não há essa definição geográfica, essa terra aqui é de país A partir dessa delimitação, isso aqui é de país B. Não existe isso no plano espiritual. Então, era isso que o Dr. White estava dizendo. O que a gente tem aqui, a nível espiritual, é propriedade divina. Então, embora eu compreenda a sua colocação patriótica, ela não cabe ao momento. O chefe da gangue dava a impressão de tratar-se de um benfeitor do povo sofrido. Isso aqui é uma reflexão do autor, tá? Assim, ele querendo dizer que quando a gente olha, e da forma como ele se colocava, parecia até que ele era um benfeitor realmente daquele povo sofrido. Porque ele estava ali colocando como se ele estivesse lutando pela terra, pelo povo. Mas, na realidade, a colocação do autor é justamente disso, olha, as aparências enganam. Na realidade, ele era um explorador impenitente das energias, sugava as energias dos desencarnados, arrastando os desencarnados, está faltando ali um Nzinho, arrastando os desencarnados para os lugares de profundo sofrimento, distantes da esperança e da misericórdia. Então, o que o autor coloca? Que esses desencarnados, na realidade, eles eram, de uma certa forma, levados para esses lugares de sofrimento, de dor, esses umbrais da vida, e eram, pelo que a gente observa, eles eram colocados, não digo como escravos, mas eram colocados como subalternos desse chefe da gangue. E ele, pelo jeito, detinha poder de decisão e de mando sobre esses desencarnados. Então, vocês imaginam os desencarnados que acabaram de passar pelo processo da morte do corpo físico, ainda sem entender, sem compreender muito o que tinha acontecido, num processo de desequilíbrio mental muito grande, serem arrastados já por um chefe de gangue desse, quer dizer, quando eles dessem conta de si mesmo, de onde eles estavam, eles já se viriam lá, naquela condição, naquela situação, naquele lugar de sofrimento e dor, porque eles nem perceberam um pouco como lá chegaram, porque foram arrastados e eles estavam aí justamente para isso, para levar esses desencarnados, certo? Mesmo sob ameaça, Dr. White não apresentou qualquer emoção perturbadora. Eu tive que grifar isso porque realmente, imaginem a condição. Primeiro que a situação de sofrimento e dor, tanto a nível físico quanto a nível espiritual, aquela quantidade de espíritos desencarnados, de sofrimento, sem entender a sua condição. Já tiveram na aula anterior, no capítulo anterior, sido atacados por espíritos num estado de zoantropia, de licantropia. Então, olha a situação difícil, negativa ao qual eles se encontravam. E Dr. White, digamos assim, com a superioridade espiritual dele, com a certeza de que ele estava ali em nome de Deus, sob a permissão da espiritualidade superior, ele não, de nenhuma forma, ele se deixou perturbar pela presença daquela gangue. E aí ele disse que permaneceriam ali para o trabalho de auxílio, porque eles estavam cumprindo as orientações e o pedido dos chefes espirituais do país. Aí, o que aconteceu? O carrasco zombou, cínico, e determinou um ataque aos caravaneiros. Determinou que fossem atacados, porque o objetivo dele era realmente expulsar os caravaneiros daquela área. Como se aguardasse essa reação, o nobre médico concentrou-se profundamente diante dos agressores. E naquele horrendo chavascal, transformou-se numa lâmpada, esparzindo claridade, que fez estacionar a horda que erguia os seus instrumentos de guerra, flechas, azagaias, lanças e outros de apresentação exótica. Por isso que eu coloquei uma foto aqui, realmente dando a imaginar mais ou menos como pode ter adotado, como pode ter ficado o Dr. White a partir do momento que ele se concentrou. Realmente, claro, quando ele se concentrou ali, ele entrou em prece.
conectou-se ainda mais com a espiritualidade superior e se transformou numa lâmpada, luz, explodindo essa claridade toda que fez com que a horda realmente parasse, com certeza surpresa com o fenômeno. Olha aí, tomados de surpresa, ouviram sua voz profunda e melodiosa, energética e poderosa no seu próprio dialeto. Vejam, Dr. White falava inglês, ele era um médico inglês, lembram disso? Que nós já vimos isso nos capítulos anteriores. Então, quando ele se concentrou, se iluminou, todas as pessoas que lá estavam, começaram a ouvir sua voz, de forma profunda, melodiosa, energética e poderosa no seu próprio dialeto. Significa dizer que todos que lá estavam ouviam na sua língua original, na sua língua nativa, tendo condições perfeitamente de entender o que o Dr. White estava falando. E aí isso é interessante porque depois o autor vai perguntar como que o Dr. White conseguia se fazer entender por todas digamos assim, por todas as pessoas que lá estavam, mesmo falando línguas diversas, porque ali havia pessoas que falavam várias línguas, inglês, português, muçulmano, várias línguas, e todas conseguiam compreender e entender em seu próprio dialeto, na sua própria língua nativa, o que o Dr. White falava. Mas ele vai explicar isso lá na frente. O que ele disse, gente? Aí agora vocês vão entender por que o título desse capítulo é o amor como força divina. Então ele disse: arrependei-vos e dobrai-vos à vontade do Senhor dos mundos. Chega um momento em vosso desvario que somente se apresenta uma alternativa para escolher: abandonardes o ódio e a perseguição desditosa para abraçardes o amor. Escoam-se os anos e permaneceis hostis ao bem e à verdade. Vossa impiedade transborda, e vossa loucura, ao invés de inspirar temor ou ódio, provoca compaixão. Então, antes de nós continuarmos, a gente vai examinar um pouquinho as primeiras palavras do Dr. White. Ele diz aqui, chega um momento em vosso desvario que somente se apresenta uma alternativa para escolher: abandonardes o ódio e a perseguição para abraçardes o amor. Ele quer dizer o seguinte: chega um momento, gente, que a misericórdia divina ela vai dar um basta. Por mais que nós queiramos, de forma voluntária, continuarmos perpetuamente no mal, nós não fomos criados para o mal. Nós fomos criados para sermos perfeitos, para sermos luzes, para sermos felizes. Então chega um determinado momento que a misericórdia vai dizer: você tem que caminhar, você tem que produzir, você tem que progredir. Chegou a sua hora. E nesse caso é o que ele está querendo dizer. Então ele diz: nesse momento só tem uma alternativa a escolher: abandonar o ódio e abraçar o amor. Não cabe mais outra oportunidade para esses corações nesse momento. Como ele coloca: escoam-se os anos e vós, permaneceis hostis ao bem e à verdade. Vossa impiedade transborda, vossa loucura, ao invés de inspirar temor e ódio, que é o objetivo deles, provoca a compaixão daqueles que já compreendem o quão doentes eles estão, o quão doentes espiritualmente falando. São crianças espirituais, doentes espirituais, que mais merecem compaixão do que temor e ódio. E aí ele continua: decênios se passaram, desde que aderistes à loucura que cultivastes nos regimes da impiedade que infelicitou o vosso povo. Então ele está querendo dizer aqui que ele também teve consequências na infelicidade do próprio povo, que ele não é esse benfeitor que aparentemente ele quis se fazer parecer. Transferindo-o para além da morte, de modo que permanecestes sicários dos vossos irmãos igualmente infelizes, a salvo da vossa crueldade e loucura. Então, na realidade, ele já infelicitava o povo dele quando em vida,
embora ele se visse de outra forma, e após o seu desencarne, ele continuou com o mesmo perfil de sicário dos irmãos infelizes daquela região. E assim ficou por muito tempo, como ele diz, ecoam-se os anos e permanecestes hostis. Então isso aí foi com certeza durante muito tempo. E aí ele continua, Dr. White, libertai-vos do mal e adotai o amor a vós mesmos inicialmente, para depois poderdes amar o vosso próximo e, por fim, a Deus. Então ele vem nos mostrar que eles precisavam se libertar daquele ódio porque eles também precisavam se amar, porque aquilo ali é uma ilusão, gente. Eles não são felizes numa situação daquela. Aquilo ali não é uma situação que vai trazer felicidade nunca para ninguém, de modo algum. Muitos deles sofrem, têm dores, mas não querem o quê? Muitas vezes enfrentar a sua dor e preferem escondê-la ou preferem seguir o caminho do erro, do vício, como eles estavam, distanciados do bem. Mas ali eles mesmos, no fundo, eles têm uma necessidade enorme de serem felizes. Todos, no fundo, é o que querem. Todos querem ser felizes. E eles também, certo? Então é isso que ele diz, olha, adotai o amor a vós mesmos. Vocês precisam se amar, buscar a felicidade, buscar o amor, depois aprender a amar o próximo e, por fim, a Deus. Sois todos, como nós outros, filhos do mesmo Pai generoso que vos espera compassivo, que o Pai espera. Ele nos dá o nosso livre-arbítrio, espera. Quando ele percebe lá na frente que a gente só utiliza o nosso livre-arbítrio de forma equivocada, aí ele precisa, como agora, adotar uma postura, por misericórdia aos seus filhos, tá? Então ele fala, este é o vosso momento de renovação. Chegou o momento para eles. Aproveitai-o com decisão e coragem de romper as amarras da ignorância e da perversidade que vos tem felicitado por tão largo período. Então ele diz, aproveitem a oportunidade que lhes está sendo dada. Coragem, filhos, para romper as amarras da ignorância e da perversidade, porque há quanto tempo, quantos anos e anos que eles não vêm de ignorância e sendo perversos para com o próprio povo, num primeiro momento, se dizendo libertadores ou lutadores pelo povo, mas na verdade não eram isso. Ao silenciar, num clima psíquico e emocional superior, imaginem, né? Os desditosos atiraram ao solo as armas e, dominados pela força do amor, pediam amparo, subitamente envoltos pela claridade suave que se dilatava do mensageiro de luz. Olha a força divina do amor. Naquele momento, o clima psíquico emocional, a luz, a emoção daquelas palavras foi tão forte, foi tão grande, que tocou a maioria, tocou aqueles desditosos, e eles largaram sob o solo as suas armas e pediram amparo, sendo, como ele diz, as luzes do mensageiro de luz, Dr. White, chegou até eles, envolvia-os também, e eles pediam amparo. O chefe do grupo ordenava que soltassem os cães contra os desertores, ou seja, aqueles que eram, até poucos minutos, seus aliados, que começaram a pedir amparo, naquele momento ele disse, olha, vamos atacar tanto a caravana quanto os desertores. Mas foi inútil, porque a debandada foi geral. A força do amor, das palavras do Dr. White foram tão fortes, tão penetrantes, que na realidade houve uma debandada geral e o chefe do grupo ficou realmente sem ter condições de cumprir aquilo que ele queria, de realmente atacar a caravana essencialmente. À medida que mudavam de lado os desertores, atirando-se aos braços acolhedores da caravana, dilatava-se a faixa vibratória defensiva. Claro, ela ia se ampliando.
de forma que ela conseguisse resguardar a todos de qualquer tipo de agressão externa. Olha que maravilha! À medida que se ampliava o número de pessoas que buscavam amparo, que buscavam ajuda dos amigos espirituais, a faixa vibratória defensiva se ampliava para que ninguém ficasse de fora, para que ninguém ficasse à mercê de qualquer tipo de agressão externa. O desditoso comandante emitiu um estranho ruído e, num esgar pouco comum, após tremer como varas verdes, foi tomado por uma convulsão semelhante à epilética e tombou literalmente no solo. Eu coloquei aí a figurinha para que a gente pudesse ter uma ideia de um ataque epilético, para que a gente possa associar mais ou menos o que aconteceu com o chefe da gangue. Vejam, ele mesmo e ele também, diante de todo aquele cenário, diante da debandada daqueles seus aliados e diante da força do amor, das palavras, das emoções, da atmosfera que foi completamente alterada pelas palavras do Dr. White, ele também não suportou. E aí ele, através, como ele diz, após tremer como varas verdes, foi tomado por uma convulsão semelhante à epilética e tombou literalmente no solo, vencido, gente. Claro que ali não é uma guerra. A espiritualidade amiga não vê aquela situação como uma guerra, mas como piedade daqueles corações ainda sofridos e distanciados do bem. Mas na realidade foi o que aconteceu. Ele foi vencido pela força do amor. E aí é que a gente coloca mais uma vez. Suavemente, o guia retomou a postura anterior e, bem-humorado, ele afirmou: Jesus sempre vence. Que lindo, meus amigos, que lindo realmente presenciar como o amor transforma. E a gente sempre tem procurado dizer a força, falado e destacado a força do amor. O amor tudo modifica, o amor tudo transforma, o amor tudo é capaz. Só o amor, gente, é como a gente vê na frase que diz que o amor cobre a multidão de pecados. E é verdade, o amor tem uma força que a gente muitas vezes desconhece, a gente não tem, às vezes nem acredita que o amor pode tanto, mas só o amor pode tanto. Então, muito interessante essa frase quando ele diz: Jesus sempre vence. Informa que ainda há muito trabalho e que solicitariam auxílio de outros grupos especializados neste tipo de socorro. Aqui ele vem falar o quê? Que na realidade o trabalho da equipe dessa caravana era justamente auxiliar aqueles desencarnados, recém-desencarnados, no processo de desligamento do perispírito, para que eles fossem levados para também uma parte específica da caravana, depois fossem amparados na colônia. Mas como esse grupo referente à gangue, eles, digamos assim, precisariam de um tipo de apoio, de trabalho, de auxílio diferenciado, especializado, o Dr. White justamente informa isso, que haveria solicitação de auxílio de outros grupos especializados neste tipo de socorro. Porque a espiritualidade, gente, ela é super organizada, super organizada. Há trabalhadores destinados para cada um dos tipos de tarefas a serem realizadas, por exemplo, numa caravana ou num trabalho aqui na crosta. Então, eles não misturam os trabalhos, eles são organizados sobremaneira. E é o que a gente vê aí, certo? Aí aqui ele coloca, mais uma vez, ele finaliza: o amor é força divina que sempre triunfa. Então, mais uma vez, ele destaca a força do amor. Então, vocês vejam, aqueles corações que estavam há tanto tempo já no caminho do erro, do ódio, da vingança, das lutas, como o poder das palavras e das emoções e o poder da luz e do amor, do sentimento emitido pelo Dr. White pôde fazer toda aquela diferença. Então, realmente, é um exemplo para nós.
é uma demonstração, gente, de que também nós podemos vencer a nós mesmos. Nós temos as nossas dificuldades? Temos. Nós temos os nossos vícios? Temos. Nós temos as nossas mazelas? Temos. Mas a gente também pode, através do amor, da prática do bem e da caridade, nos melhorar, nos transformarmos em pessoas melhores, em pessoas que se esforçam cada dia mais para vivenciar a lei de amor, a lei de caridade, para buscar o autoaperfeiçoamento e a reforma íntima. Então, que, mais uma vez, essa mensagem, esse capítulo tão bonito, possa nos servir de estímulo e que nós possamos a cada dia continuar trabalhando em nós a nossa reforma íntima, certo? Bom, meus amigos, mais uma vez a gente finaliza aqui esse capítulo com esse slide, tá bom? A gente vai mais uma vez retornar para outra tela para que a gente possa também agradecer mais uma vez e você já sabe, sempre acertar e combinar para que a gente possa estar junto no próximo, na próxima aula e no próximo estudo sobre a obra Transição Planetária, ok? Um grande abraço! Amigos queridos, estamos de volta depois de termos estudado e aprendido um pouco mais sobre a força do amor. Que nós possamos a cada dia trabalhar em nós este sentimento maravilhoso e assim nos aproximando cada vez mais do Mestre Jesus. Eu quero agradecer a você por ter estado conosco, nos prestigiando sempre no estudo dessa obra tão maravilhosa. Daqui a 15 dias eu volto para estar com você novamente. Muito obrigada e até a próxima!